Aqui em nossos estúdios, antecipando um pouco o nosso quadro de política ao vivo, eu vou conversar com o vereador Gilberto Borges, vereador pelo Partido dos Trabalhadores e também presidente da CPI do Transporte Público de Teresina, nossa comissão parlamentar de inquérito. Vereador, boa tarde para o senhor, obrigado por atender o nosso convite e seja muito bem-vindo, tá bom? Mais uma vez, é sempre um prazer estarmos aqui conversando com esse canal de diálogo com o povo. Coisa boa. Quero começar lhe perguntando por uma declaração polêmica que circulou ontem na imprensa. O senhor teria dito aos ex-gestores da Extrans, que foram ouvidos ontem nas oitivas da CPI, de que por certos momentos se identificou uma certa gambiarra na administração pública do setor de transporte público em Teresina. Por quê, vereador? Nós estamos tratando da licitação do transporte público e a licitação milionária. Essa licitação se deu em 2014, teve os ganhadores da licitação. Sim. Começaram a executar o transporte público em 2015 e, para nossa estranheza, ao longo desses depoimentos dos empresários, nós ouvimos da boca dos empresários dizendo isso. O empresário disse que teve problema no consórcio da Zona Norte, o poder público disse para eles, se vire, procure uma forma de ter um investidor para melhorar aí o consórcio de vocês. Eles trouxeram o empresário de fora. Sim. Esse empresário começou a executar essa licitação e, num determinado momento, houve uma crise externa, esse empresário retirou os 15 ônibus que circulavam dele e o povo ficou lá na Zona Norte a ver navios. Para nossa estranheza, nós ouvimos todos esses empresários, inclusive este empresário, que é o da empresa Prêmio, que colocou a forma como ele veio, ele concorreu à licitação, perdeu a licitação, mas depois foi engendrado dentro da execução desta licitação. Me causa estranheza. E para mim, a maior estranheza, o próprio gestor ontem disse, da época, que esse empresário entrou com 10 ônibus, eles não sabiam que era de uma empresa, quando souberam disso, autuaram o consórcio, mas depois legalizaram esta empresa dentro do consórcio. Nossa. Que veio para melhorar a solução do contrato. Eu digo aqui, Lívia, e para o povo que nos assiste. Imaginou o Dudu aqui ganhando uma licitação para construir a ponte da Frei Serafim. Aí eu estou fazendo aqui a construção da ponte. O cara que concorreu comigo perdeu a licitação. Daqui a pouco, lá na frente, os órgãos de controle vão descobrir que quem está executando a construção da ponte é quem perdeu a licitação. Ora, como é que ele perdeu por falta de preço e está executando a licitação? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa aí fora do prumo. Sim. Então, para mim, isso aí é uma gambiarra. É uma gambiarra para você fazer a execução de uma licitação, trazendo a ela outros elementos alheios ao objeto que foi licitado. Sim. E isso, na minha opinião, é grave, gravíssimo. Vereador, então, observando na prática, realmente, todo dia nós temos novidades surgindo relativas à CPI do transporte público. A comissão parlamentar de inquérito já deveria ter sido feita há mais tempo. Ela está sendo realmente muito bem-vinda, então, não é isso? Olha, nós temos colhido informações importantes, trazendo essas informações à luz para a população. Um dos gestores, o último da gestão anterior, colocou ontem, nós perguntávamos para ele, olha, ao longo dos anos de subsídio, dos últimos 3 anos, a média de valor pago era de 12 milhões, 14 milhões. No ano da pandemia, vamos aqui, população. Na pandemia, começou o decreto em março para abril. Na pandemia, tivemos só 10% da frota circulando em Teresina, que era em torno, 10% não, menos. Em torno de 80 ônibus circulando, com proibição, inclusive, de idoso estar circulando na cidade. Sim. Com proibição de outros segmentos. Greve, só uma das greves de 2020 foi 55 dias. Pois em 2020 a prefeitura pagou para o sistema, para o CETUT, para as empresas, 36 milhões. Eu perguntei até para o gestor, você não acha essa quantia muito alta para um ano de crise, de pandemia, falta de recursos para a saúde, se priorizar, saltar de 12, 14 milhões para 36 milhões? Ah, não, mas isso aí é porque quem deve ter que pagar, inclusive tem que se pagar agora. Eu digo, olha, nós não estamos aqui nem para fazer defesa de quem está querendo receber dinheiro. Nós estamos aqui para apurar as ações do executivo, da prefeitura, que executa fiscaliza essa licitação e que, na nossa opinião, é muito dinheiro no ano de pandemia para um transporte público que praticamente nem rodou em 2020. Sim. E o que é que acontece? Estamos em 2021, com um transporte público cada vez pior,
cada vez mais a população revoltada, largando de mão esse transporte público e procurando outras alternativas. E isso é inadmissível. A gente tem uma cidade crescente como é a Teresina, pujante como é a Teresina, 1 milhão de habitantes, com o transporte público que piora a cada dia, e em 3 anos o consumo do povo desta cidade, numa das fatias, 66 milhões. Vereador, nós temos um contrato de licitação que realmente envolve esse relacionamento entre quem contrata e quem presta o serviço. Pelo lado dos empresários, nós estamos escutando com bastante constância de que realmente há uma dívida que deve ser paga, inclusive os empresários, através de sua assessoria jurídica, já cogita a possibilidade de acionar judicialmente a prefeitura para receber esses recursos. Por outro lado, nós temos uma má prestação dos serviços. Os empresários também alegam que o não pagamento desse valor relativo às gratuidades, aos subsídios, pode gerar uma improbidade administrativa para a Prefeitura Municipal de Teresina. E no meio dessa queda de braço, nós temos a população que, de certa forma, está cada vez mais descrente do serviço de transporte público. O senhor acredita, na sua análise, a Prefeitura pode realmente e teme essa judicialização da cobrança desses recursos que estão sendo apresentados pelos os empresários, ou, de certa forma, uma judicialização seria salutar para a Prefeitura? Eu quero aqui dizer que eu duvido, faço duvidar, qual é o juiz nesta cidade, nesse estado, que vai ter coragem de dar uma improbidade para um gestor da atual gestão, porque não está engolindo de goela abaixo o que as empresas alegam, com um serviço que elas prestam de péssima qualidade de transporte público. Eu faço desafiar aqui e duvidar de um juiz ter a coragem de fazer isso. Os empresários eles têm que ter a humildade de assumirem. Eles mesmos disseram que descumprem a licitação e descumprem. Eles alegam esses recursos todos, Lívio, mas esquecem de dizer que quando eles assinaram esse contrato em 2015, eles diziam que eu tenho condições de operacionalizar. Eles descumpriram esse edital desde o início. O transporte eficiente é um dos pontos, eles nunca resolveram. Foi obrigado o poder público comprar os ônibus, pagar para esse transporte público eficiente funcionar. Eles não fizeram a execução do que está lá previsto na licitação. Eles só cobram esse dinheiro para receber, queremos dinheiro, e devolver o serviço para o povo, eles não fazem. Por isso que eu digo, eu tenho juízo de valor já na minha cabeça do que é esse sistema de transporte público e do que a gente vai estar propondo na CPI. Nós vamos continuar as oitivas para a gente levantar o que nós já levantamos, e agora com documentação robusta. Eu quero até aqui aproveitar a audiência do seu programa e dizer, à vontade, se tiver algum empresário, se tiver alguém imaginando que o fato das informações que estão sendo pedidas não está chegando ao tempo, nós reiteramos os pedidos dessas informações com 72 horas. E vamos usar os instrumentos que a CPI, que está assegurada na Constituição Federal desse país, que é o órgão máximo que regula toda a nossa convivência nesse país, nós vamos usar. Se estiverem achando que não vão mandar a documentação, que não vão mandar as informações e nós vamos ficar aceitando isso de braço cruzado, podem tirar o cavalinho da chuva. Porque quem não deve, não teme. Se você está na licitação, Lívio, é obrigado a você dizer como é que você está atuando. A licitação diz que o ônibus tem que estar regular, tem que ter o seguro ok, tem que estar todo ok. Os trabalhadores têm que estar pagos. Vou dar aqui um exemplo. Se essas empresas, bem que todas, quebrarem hoje, fecharem, irem à falência, os trabalhadores do sistema podem ir para a justiça, cobrar os encargos trabalhistas dele do município. O município, o povo, que hoje pega a taca de ter um transporte público ruim, ainda além da queda do coice, ainda vai errar 2 coices, que é de pagar os encargos trabalhistas. Por isso que nós precisamos dessas informações para dizer como é que está. Aqui está os trabalhadores. Teve trabalhador que denunciou na CPI, Lívio, de que assinou um acordo feito no decreto federal do ano passado, que estava recebendo 70% do governo federal, teve empresário que obrigou ele a assinar os 30% sem receber e até hoje não pagou. Sim. Então isso também está nos anais lá da CPI. Então tem muita coisa que nós vamos começar a estudar e agora confrontar com o que foi dito para apresentar um relatório com robustez. Uma coisa eu digo,
nós vamos usar toda a força institucional e constitucional que a CPI tem para trazer à luz, doa quem doer, das informações que a gente precisa. Próximo passo, o que vocês vão fazer amanhã? Amanhã nós vamos estar com a Comissão Parlamentar de Inquérito reunidas para que a gente possa estabelecer o cronograma de trabalho dos próximos dias. Nós temos já que, na minha opinião, apontar já o rumo da finalização desta CPI. Iremos também chamar todo o corpo técnico da Câmara Municipal que compõe e trabalha conosco, porque o que é que eu estou dizendo dessa questão das informações? Pode ser que chegue alguma informação que tenha necessidade, por exemplo, claro, da gente pedir o auxílio ao Tribunal de Contas do Estado. Nós tivemos conversando com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público, com a OAB, para que na hora que for necessário a gente poder ter alguma informação que tenha necessidade de ter mais um aprofundamento técnico, nós vamos usar esses órgãos de controle externo para dar mais solidez às informações para a CPI. Sim. E com certeza iremos fazer. Por isso nós estamos agora reiterando o pedido de informação de todos, com prazo determinado, e nós não vamos admitir qualquer tipo de manobra para não ter as informações conosco na CPI. Obrigado, vereador. Boa tarde para o senhor e volte mais vezes, tá bom? Estamos sempre às ordens, é um prazer estar aqui nesse canal dialogando com o povo. Obrigado. Boa tarde, até o nosso próximo encontro.